Olá, boa tarde. Bom, eu queria comentar com vocês o seguinte, tá? A gente faz algumas coisas contraditórias, né? Porque na medicina ortomolecular a gente sempre fala dos radicais livres e que os radicais livres vêm do oxigênio. E mesmo pacientes com falta de oxigênio, vamos imaginar assim, um paciente com anóxia, mesmo na anóxia perinatal, antes do período da reperfusão, o paciente tem radical livre. Foi uma coisa interessante, porque a gente imaginava que o radical livre viesse no período da reperfusão, mas o radical livre aí vem mesmo no período de anóxia. Ela é uma contradição incrível. Mas mais incrível ainda é você perceber o seguinte, que o tratamento com oxigênio melhora a oxidação. Olha que coisa, todo mundo já sabe disso, acho que todo mundo aqui já tem experiência de peróxido de hidrogênio, ozonioterapia, câmara hiperbárica, né? Esse tipo de tratamento foi proposto por um médico alemão chamado von Ardenne, o nome dele é Manfred von Ardenne. Esse médico propôs um tratamento de oxigênio um pouco diferente, tá? Então, tanto o oxigênio, a falta do oxigênio gera a acidose. Se você for ver, todas as doenças cursam com acidose, todas. Mesmo aquelas doenças em fase inicial, começam com acidose mínima. E essa acidose mínima acontece por anóxia. Então, o tratamento da oxigênioterapia é fantástico para você tratar qualquer tipo de doença. Mas se você alcançar tratar aquelas doenças que são consideradas degenerativas, crônicas e até incuráveis, você vai ver coisas maravilhosas. Você vai ter coisas impressionantes com demência, esclerose, aterosclerose. O fato de você tratar distrofia muscular, esclerose lateral, você vai ver muitas coisas com doenças assim que não tem tratamento. Uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, responde muito bem ao tratamento de oxigênio. Aliás, quem faz peróxido, quem faz ozônio, quem faz câmara hiperbárica já deve ter percebido isso há muito tempo. Tá? Então eu vou passar para vocês aqui. Todas as células normais têm uma exigência absoluta para oxigênio, mas as células cancerosas podem viver sem oxigênio, é uma regra sem exceção. E também, você tem que ver o seguinte, os tecidos cancerosos são todos ácidos, enquanto os tecidos saudáveis são levemente alcalinos, digamos assim, não são alcalinos, são levemente alcalinos. Pegar 7,32, 7,34. O seu metabolismo, no seu metabolismo, os tumores, demonstrou toda forma de câncer são caracterizadas por duas condições, a acidose e a hipóxia. Então, no tratamento de câncer, isso é fantasticamente importante para você perceber. Estou voltando aqui. Tá. Esse físico, ele não era médico, a filha dele é médica, a filha dele ainda faz tratamento com oxigênio, terapia, esse tipo de oxigênio que eu vou apresentar para vocês, na Alemanha. E cobram uma bagatela. Eu tive na clínica deles lá. É uma clínica fantástica para tratamento de câncer. Eles estão cobrando de 50 a 70 mil euros para fazer o tratamento. E o tratamento, basicamente, é tomar alguns nutrientes que se precaveiam da trombose e fazer uma alta concentração de oxigênio respiratório. Aí não é injetado, não é um oxigênio feito via retal, não é câmara hiperbárica, é um oxigênio respirado. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: na fisiologia, a gente sabe que quando a gente respira oxigênio, o pulmão vai responder com um certo gradual de, digamos assim, pegar esse oxigênio e trocar por gás carbônico. Ele tem um limite. Como é que a gente ultrapassa esse limite, né? A grande jogada é o seguinte, você dá em alta concentração e duas técnicas que ele falou, eu vou comentar com vocês depois, duas técnicas é você fazer com que há um débito cardíaco maior. Quando há um débito cardíaco maior, você tem uma quantidade de oxigênio ofertada aos tecidos bem maior do que o inicial. Então não depende só do pulmão, apesar de aqui o oxigênio ser respiratório e não injetado. Bom, esse aqui que é o cara, ele é físico, inventor, diretor do Laboratório de Pesquisa de Física e Eletrônica. Ele descobriu vários aparelhos, inclusive de respiração. Ele fez muitos aparelhos para cirurgia, os respiradores. Esse cara foi um grande produtor e inventor de aparelho de respiração para tratamento, para anestesiologia. Bom, esse físico é autor de 25 livros, inclusive um deles chama-se Oxygen Multistep Therapy. Se você for pegar essa palavra e degradar ela, significa o seguinte: terapia de oxigênio de muitos passos.
Muitos passos, segundo de muitas etapas. Então, tem algumas etapas a serem cumpridas nesse método de terapia que a gente chama de von Ardenne. Quem tem experiência com oxigênio vai ver o seguinte: a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: eu dei oxigênio, vou aumentar a radical livre. Por que a oxigênio-terapia faz antioxidação ao invés de oxidação? Quando você tem um paciente hipóxico, você percebe bem isso. Quando ele está hipóxico, ele está oxidado. Até é uma contradição, como eu comentei com você. Se você pega, por exemplo, um paciente e põe um soro de peróxido, bom, antes do soro de peróxido, você coloca idosa catalase dele, você vai ver que tem um valor subnormal. Quando você coloca o peróxido, depois dos 40 minutos que ele está tomando soro de peróxido, se você dosar a catalase dele, você vai ver que ele aumenta até 600 vezes. Por quê? A catalase é um antioxidante poderoso, né? Por que um oxidante se torna um antioxidante? O corpo é da seguinte maneira: nós fomos programados para respirar um oxigênio em torno de 25%, 27%, quando o ser humano estava lá nos seus primórdios. Hoje, o oxigênio da Terra está bem menor, chega a estar 16%, 17%, num dia bem bom, num lugar bem arborizado, chega a estar 20%, mas ainda está longe de 27%. Então, o que acontece? Nós estamos respirando um limiar de oxigênio menor do que nós temos habilidade. Então, existe uma cascata de resposta do corpo frente aos radicais livres, à oxigênio-terapia, ao oxigênio em si. Então, quando a gente está respirando oxigênio, o corpo produz 5% de radicais livres. Se ultrapassar disso, o corpo lança a mão de antioxidantes naturais, que são conhecidos como, por exemplo, a catalase, a glutationa peroxidase, a SOD. Se vocês forem estudar por que a medicina ortomolecular foi, entre aspas, assim, bem vista pela comunidade científica, não foi por causa do von Ardenne e a vitamina C. Foi porque eles descobriram que a SOD, a superoxidismutase, é a 5ª enzima mais abundante do corpo. E olha que nós temos mais de 30 mil enzimas. Sendo 30 mil enzimas que nós temos no corpo, a SOD, que só faz uma única coisa: desmutar o ânion superóxido, que é um radical livre. Você imagina a importância que tem os radicais livres para com as doenças e para com o corpo. Se o corpo mesmo produz a SOD, e a 5ª enzima mais abundante, então isso foi realmente muito importante. Quando a gente aplica o oxigênio no paciente, de qualquer forma, seja câmara hiperbárica, seja peróxido de hidrogênio, seja ozônio, tá? O corpo responde com antioxidante. Parece que você destravou uma cascata antioxidante natural dele. Que ele vinha respirando um oxigênio menor que o limiar que ele tem para disparar a cascata antioxidante natural. Por isso que toda terapia oxidante é um antioxidante, um poderoso antioxidante. Nesse caso aqui, nós vamos tratar basicamente as doenças degenerativas e também o câncer, que é uma delas, né? Aqui eu tenho esse aqui que é o livro do Oxygen Multistep Therapy, do von Ardenne. Bom, aqui foi feito várias pesquisas com vários pacientes, vendo essas 4 grandes descobertas que o oxigênio pode fazer. Uma das descobertas é a resposta antioxidante. A segunda descoberta fundamental para esse tipo de coisa é que a própria célula, ela consegue responder com a oxigenoterapia. A célula fica mais vitalizada. E uma coisa interessante, por trás de todas as doenças, ou vamos falar assim, quase todas as doenças, entre parênteses, se não todas, tem por trás algum micro-organismo que suporta, que dá energia a essa doença, como fungos, bactérias, vírus. A medicina está cada vez mais descobrindo que por trás das doenças degenerativas tem algum tipo de micro-organismo. Por exemplo, o problema da gastrite, ou a úlcera gástrica com o H. pylori, o câncer de útero com o HPV, e assim por diante. Tem várias doenças hoje. Muitas doenças são causadas por vírus, como a própria esclerose. A esclerose lateral amiotrófica é considerada uma doença viral. E o vírus da herpes, que é um deles, o HHV6A, é que ataca a bainha de mielina e deixa a bainha desmielinizada para dar as doenças desmielinizantes. Então, o oxigênio é um poderoso microbicida, principalmente para os patógenos. Aliás, os patógenos, vírus, fungos, que não são bem-vindos ao corpo, eles são todos anaeróbicos.
As bactérias aeróbicas normalmente são simbióticas, quase todas, com poucas exceções. E as bactérias patogênicas são todas anaeróbicas. Então, nesse caso, a oxigenoterapia melhora muito. No terceiro caso, que eu estou mostrando para vocês aqui, é o seguinte: um vaso tem uma parede. Tá? Essa parede tem um edema quando está com anóxia. Ele faz um edema de parede. Por reações inflamatórias, ele faz um edema. Quando você coloca oxigênio, principalmente nesse da oxigenoterapia do Von Ardenne, a parede do vaso diminui. Então, vocês vão ver uma grande melhora dos pacientes que são isquêmicos. Imagine assim, um paciente com fenômeno de Renault, um paciente com claudicação intermitente, com coronariopatia, com problemas de carótida, qualquer tipo de vaso que tem um calibre diminuído, com a oxigenoterapia você diminui a parede do vaso. Vamos lembrar dos vasos comunicantes da física? Se você conseguir aumentar o calibre em 10%, que é supostamente pouco, aumenta o fluxo em 100%. Então, você imagine o que essa terapia pode fazer para você. É muito comum o paciente vir com problemas circulatórios periféricos, vamos imaginar edema de membro inferior, linfático, ou venoso, ou arterial, né? Digamos uma claudicação, alguma coisa assim. Na primeira terapia, ele já sai sem edema. É uma coisa impressionante o resultado disso. Então, o primeiro deles é o mecanismo de abertura e fechamento da microcirculação. O segundo é a alta voltagem, que depende do oxigênio da microcirculação, que resulta em efeitos prolongados do estado energético vantajoso, que a gente chama. O que é isso? É aquele processo que eu comentei com vocês, que você vai melhorar a circulação por causa dos radicais livres. Outra coisa que a gente pode ver é sobre o estresse oxidativo, que de qualquer natureza compromete o estado da oxigenação. Então, o estresse de qualquer natureza aumenta a adrenalina e aumenta cortisol. Todo mundo sabe que a adrenalina é um vasoconstritor. E como todo mundo está em estresse crônico, todo mundo está num estado de vasoconstrição crônica, ou arterioconstrição, melhor dizendo. A relação próxima da qualidade da oxigenação e a eficácia da defesa imunológica. Todo mundo sabe que dois mecanismos naturais do corpo melhoram a imunidade. Um deles é a hipertermia. O corpo faz isso naturalmente. Naturalmente. Por exemplo, quando tem uma infecção, você aumenta a temperatura. Por que a gente aumenta a temperatura? Por dois motivos. Primeiro, para aumentar o sistema imunológico, para defendermos. Segundo, para inativar o agressor. Porque o agressor, vírus, bactéria e fungo, que são patógenos, eles não conseguem se reproduzir em alta temperatura. Por isso que o corpo muito sábio, montado há milhares de anos, vem fazendo hipertermia. O grande problema é que a nossa cultura social abomina a hipertermia. Né? Uma mãe que tem um filho com 38 de febre liga para o pediatra 10 vezes numa noite. Chega a ligar assim: doutor, o meu filho está com 38 de febre e agora está olhando para a direita. O que aconteceu? É desse jeito. Então, enquanto você não diminui a temperatura do filho dela, ela não sossega. De medo da tal da convulsão hipertérmica, que é uma mentira nosológica. Isso não existe. A hipertermia se dá por toxinas da infecção e não por causa da hipertermia. Tem vários trabalhos falando isso. Mas o medo e a cultura médica e popular diz que o problema é a hipertermia. Então, uma das coisas fundamentais que o corpo faz é a hipertermia. A segunda é a hiperoxigenação local. Por isso que o corpo, a primeira coisa que acontece na inflamação é a vasodilatação. Depois a diapedese, depois a migração do leucócito, depois a cascata do ácido araquidônico. Mas a primeira coisa é vasodilatação. Por quê? Para fazer a oxigenação. Tá? Então, você veja que a oxigenação tem essas coisas importantíssimas. Bom, aqui eu já comentei com vocês, a energia do nosso corpo está muito ilimitada e a falta de oxigênio, mais do que de falta de oxigênio do que nutrientes. Um dos maiores nutrientes que nós precisamos, quando a gente fala de nutrientes, a gente esquece de dois deles. Um deles é o oxigênio e outro é a água. Ninguém lembra da água ou do oxigênio como nutriente. Quando a gente fala de nutriente, a gente lembra de vitaminas, minerais, as gorduras, os carboidratos, né? Mas não é só eles não, tá? O tratamento consiste em vários protocolos para se saber o efeito duradouro e o aumento da superfície de contato do ar dos alvéolos
O principal protocolo é o uso de uma suplementação, que eu vou passar para vocês, tá? Meia hora antes e 18 sessões consecutivas de 2 horas por dia, utilizando uma máscara de débito cardíaco e oxigênio de 7 a 12 litros por minuto. Eu não uso menos que 10. Esse aqui é o trabalho dele, eu respeitei o trabalho dele. Eu aprendi na onde eu fui, a primeira vez, fazer von Ardenne, em 10 a 12 litros por minuto. Então, eu uso 10 a 12, que foi o resultado melhor que eu tenho. Mas no trabalho do von Ardenne é 7 litros por minuto. Então, a pessoa usa uma máscara especial, não é aquele cateterzinho para pôr no nariz. Aquilo lá vaza oxigênio para todo lado e você não consegue respirar. É uma máscara que concentra oxigênio. Então, você põe a bala de oxigênio, o dosador, o umidificador, evidentemente, né, tem que dar umidificado esse oxigênio para ele, e ele põe uma máscara, ele só vai respirar oxigênio, nada mais. Ele senta numa cadeira e respira, e fica lá respirando oxigênio por um tempo programado. 18 sessões consecutivas, não pode falhar. É sexta, sábado, domingo, segunda, por isso que quem faz essa terapia tem que abrir a clínica no final de semana, tá? E é uma coisa fantástica o tratamento. Tem outros 2 tratamentos, e como eu estou vendo aqui que eu tenho só 2 minutos, eu vou dar uma acelerada para comentar com vocês assim. Eu vou só comentar com vocês os outros 2 tratamentos propostos pelo von Ardenne. O segundo tratamento é o seguinte, você vai fazer 12 minutos apenas, por 3 vezes por semana, respirando 20 litros por minuto de oxigênio, fazendo algum tipo de exercício físico, que você aumente o débito cardíaco. Então, você pode fazer isso numa esteira, numa bicicleta ergométrica, e agora eu estou usando para os meus pacientes aquela plataforma vibratória, que eu estou vendo mais resultado com a plataforma vibratória do que com os outros. Tá? Eu faço 12 minutos, então eu começo o paciente, ele fica 3 minutos fazendo o começo do exercício para aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito cardíaco, aí eu coloco oxigênio nele, depois de 3 minutos. Aí ele fica 12 minutos com exercício físico e respirando oxigênio 20 litros por minuto. O terceiro é para você melhorar a tua condição cardíaco, respiratório e muscular. É uma coisa fantástica. Para quem gosta de exercício físico, isso é maravilhoso. Funciona, pelo próprio livro do von Ardenne, funciona como se fosse 2 horas de exercício aeróbico intenso. E você vai fazer só 12 minutos. Como é que você vai fazer? Você vai andar numa esteira ou numa bicicleta ergométrica por 3 minutos, lento, e você vai correr a 9 km por hora, você vai andar a 6, correr a 9, 3 minutos. Então, faz 3 minutos andando, 3 minutos correndo, 3 minutos andando, 3 minutos correndo. Pronto, acabou. 12 minutos. 12 minutos fazendo esse exercício, você vai ver a intensidade da oxigenação que você faz e o exercício aeróbico que você produz. Esses são os 3 exercícios que ele fala. O que nós fizemos no trabalho que é importante? Tá? Aqui está, se vocês quiserem copiar, essa é a fórmula do magnésio, do N-acetilcisteína, a vitamina B1 em forma de tiamina e o dipiridamol como antiadesivo plaquetário. Tá? Só para terminar para vocês, eu vou comentar o que nós fizemos que incrementou tudo isso, que nós já sabemos da horta molecular há muitos anos. Primeira coisa que eu faço no paciente é colocar ele num aparelho para retirar metal pesado. Tá? Esse aparelho para retirar metal pesado é um aparelho como esse, que a gente chama de Rife. A gente coloca o cartão exclusivo do metal ou da sequência de metais a serem tirados do paciente. Coloca essa presilha no paciente, para que aqui a gente coloca um algodão úmido, e aqui tem um cabo que liga um cabo positivo e um cabo negativo em cada um das presilhas, e coloca o cartão do mineral e coloca esse aparelho no negativo, que tem aqui, ó, modo negativo, positivo, você coloca ele no negativo, o metal a ser tirado por eletroforese, que é a migração de partícula por carga elétrica, diferente de eletroforese, é a migração de partícula por carga elétrica. A cataforese é a retirada do metal pela mesma força eletromagnética. Então, a gente põe o cartão, coloca o metal que você quer tirar. Normalmente, esses pacientes têm intoxicação por chumbo, por alumínio, por cádmio, por ósmio, por paládio, irídio e outros. Tá? Normalmente, se vocês quiserem verificar, vocês podem fazer um mineralograma normal, comum, ou quem tem pega-teste, ou outro teste que possa verificar metal pesado, vai perceber que, ao retirar o metal pesado, você pode fazer o exame antes, tira o metal pesado no mesmo dia, você pode fazer o exame e você vai constatar que tirou o metal por esse aparelho.
a retirada do metal faz com que o corpo responda a qualquer coisa. Eu estava ouvindo aqui muito sobre emagrecimento. Vocês vão perceber o quanto o corpo responde bem quando você tira metal pesado. O metal pesado é um parasita funcional do corpo, tá? Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre Von Ardenne e retirada de metal pesado. E obrigado por atenção. Obrigado.